Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui a mais um vídeo aqui no YouTube para falar sobre números primos. Só que aqui eu queria falar de números primos em um contexto que não envolve divisão. Normalmente nós vemos nas escolas que os números primos, eles são todos os números que só podem ser divididos por um e por eles mesmos, correto? Muito bem. E, obviamente, tem um complemento, né? Só podem ter dois divisores no máximo, que são o um e ele mesmo. Só que o que que acontece? Muitas crianças, muitos alunos têm uma certa dificuldade de identificar esses números quando tem aulas comigo. E eu gosto de dar um contexto histórico para eles. Lá na antiguidade, na Grécia Antiga, os gregos eles não viam os números primos do mesmo modo que nós vemos. E eles pensavam os números primos como todos aqueles números que não são resultado, não são produto entre outros números primos, né? Entre números primos. Então, número primo é um número que não pode ser resultado de outros números primos, não pode ser o produto de outros números primos. Por quê? Porque primo, na concepção dos gregos, foi uma, vamos dizer assim, de certo modo, uma má tradução, porque em grego ele é chamado de primoi, que significa primordial, ou seja, primordial ou primário, ou seja, é um número que não advém de outros números, ele não é produto de outros números. Portanto, quando a gente fala de um número primo, justamente porque que o 2 ele é primo, porque a única multiplicação que resulta em 2 é 2 vezes um. Ou seja, o 2 é primo porque ele só tem uma multiplicação que gera ele, e é entre os dois números que tem aí, um deles é primo, o outro não é. O 3 é a mesma coisa. 3 vezes um, 3 é primo, um não é. Agora, quando nós entramos no 4, o 4 existe o 4 vezes um. Só que o 4 ele é resultado, ele é produto de uma multiplicação entre dois primos. 2 vezes 2. Da mesma forma, vamos pegar um número um pouco mais complexo, o 12. O 12 ele é resultado de 2 vezes 2 vezes 3 ou 4 vezes 3, enfim. São números que são resultados, são produtos de números primos, de multiplicações entre números primos. Agora, isso entra numa pergunta muito importante, que é por que o número um não é primo, certo? Por que que nós desqualificamos ele como primo? Vou fazer melhor essa pergunta. Por que que os gregos antigos desclassificavam o um como primo? No, Na Idade Moderna, atualmente, por que que o um ele não é considerado primo? Porque o número primo ele só possui todo número que só possui dois divisores ao todo, o um e ele mesmo. Bom, o um ele só tem um divisor, que é ele mesmo, e que é um, né? Mas ele não tem dois. Só que por que que os gregos antigos eles pensavam que o um ele não podia ser primo? Primeiro, por conta de uma visão filosófica. Essa visão filosófica dizia que um número só pode ser quantidade em plural. A percepção dos gregos para número era tudo aquilo que era plural, ou seja, dois para cima. Plural é isso, são vários. É isso que era número para eles. O um, para eles, representava a unidade, a unicidade. Era uma percepção totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, quando eles pensavam em um, eles não pensavam em um número. Eles pensavam em uno, em unicidade, em único. Era outra percepção. Então, quando eles falavam de números primos, já se dava a entender em quantidades maiores do que um. O um não era número para eles. Essa é uma primeira visão. Numa segunda visão, a gente pode trazer um pouquinho de lógica para cá. Vamos pensar do jeito que a gente tem. Se o um for primo, se o um for primo, vamos lá. Nós vamos ter o seguinte: o um ele é igual a um vezes um, certo? É a única multiplicação que gera um. Logo, se o um for primo, ele é resultado da multiplicação entre primos. Logo, ele não pode ser primo, porque um número primo
ele é todo número que não é resultado entre multiplicação de primos. Ou seja, se o 1 for primo, ele deixa de ser primo. E isso entra num paradoxo. O 1 ele é e não é primo ao mesmo tempo, por conta dessa definição, dessa hipótese que nós colocamos. O que é absurdo, certo? Mais do que isso, além de entrarmos num paradoxo do 1 ser e não ser primo ao mesmo tempo com essa hipótese aqui, nenhum outro número é primo. Deixa de se existir o conceito de número primo. Por quê? Se o 1 ele for considerado primo, o 2 ele deixa de ser primo. Porque o 2 ele é resultado de 2 vezes um. E são dois números primos dentro dessa hipótese. O 3 a mesma coisa, o 5 a mesma coisa, o 7 e assim sucessivamente. Ou seja, se nós entrarmos aqui nessa percepção de números primos, nós percebemos que o 1 ele não pode ser primo logicamente, senão o conceito de número primo deixa de existir. Logo, o 1, na nossa percepção, dentro dessa percepção aqui de lógica, o 1 ele não pode ser primo. Então, por convenção, para não entrarmos num paradoxo, certo? Porque ele é e não é ao mesmo tempo, primo, para não entrarmos nesse paradoxo, nós desconsideramos o 1 como primo. E aí nós temos toda a cadência, toda a lista de números primos sucessivas, certo? E perceberam aqui a diferença? Quando nós falamos de números primos para os gregos antigos, nós precisamos fazer a decomposição dos números. Ou seja, para que um número seja considerado primo, a única multiplicação que pode gerar ele, por exemplo, 17, ele só tem uma multiplicação que gera o 17 entre números inteiros, ok? Que é o 17 vezes um. O 23, a mesma coisa. E assim sucessivamente. 101, acredito que seja primo, de memória aqui puxando, 101 é primo. 101, a única multiplicação que gera ele é 101 vezes um, certo? Então, é essa a percepção. Quando nós entramos em números muito grandes, existem técnicas para se descobrir. Aí a gente pode falar, por exemplo, uma delas, que é uma das mais antigas, talvez a mais antiga, é o crivo de Eratóstenes, para poder se encontrar. Crivo de Eratóstenes, onde a gente pega lá a lista, uma lista qualquer, por exemplo, do 1 ao 100, do 1 ao 1000, que são listas mais comuns de se verem por aí, e aí a gente vai fazendo, segue, né, começa pelo 2, circula o 2 e corta todos os múltiplos de 2 da lista. Ou seja, o 2 é primo, mas todos os múltiplos de 2 eles não podem ser primos, porque eles são resultados de uma multiplicação usando o 2. Mesma coisa, terminou com o 2, a gente vai pro 3. Então, 3 aqui, círculo 3, todos os múltiplos de 3 deixam de ser primos, justamente por causa disso. E assim sucessivamente. Isso é uma forma de descobrir os números primos, porém é uma forma muito braçal, certo? Não é uma forma, assim, é uma atividade interessante se você quiser decorar a sequência de números primos, mas ela não é, assim, necessária para que você consiga encontrar números primos gigantes. Até porque será muito difícil de você fazer isso. Você sempre vai ter que ficar recorrendo de volta, vamos dizer assim, a uma folha com esse crivo. Precisa estar sempre atualizando ele. Por exemplo, eu quero saber se o número 1231 é primo. O que que eu precisaria fazer? Refazer todo o crivo, passo a passo, até o 1500, por exemplo, para poder identificar. Então, não é tão adequado. Existem outras formas de se identificar um número primo. Existe o método das sucessivas divisões. Ou seja, se eu quero identificar se um número é primo ou não, eu só preciso fazer o seguinte: vamos pegar o mesmo número que eu falei, 1231. Eu vou pegar todos os números primos na sequência dos menores e vou seguindo, né? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim sucessivamente. E vou dividir o 1231 por esses números. Por 2 eu sei que não dá. Por 3 também sei que não vai dar, porque a soma dos algarismos é 6, é 7, perdão. Por 5 não dá, porque não termina com 0 nem 5. Testaria com 7.
Posso usar o critério de divisibilidade por 7? Posso utilizar para poder identificar se esse número é primo. E aí assim vai seguindo. Até o que que acontece? Por exemplo, vou colocar aqui. A gente pode até fazer o do 7. Vamos fazer o do 7, do 11 e assim sucessivamente, para a gente perceber. Então dá um aqui, sobra 5. 53 para caber aqui 7, vai sobrar 4. 41 vai ter resto. Então, se vai ter resto, não dá para dividir por 7. 41 por 7 vai dar, então, 5 e sobra 6. Então, sobrou 6, não dá para dividir por 7. Vamos por 11. 1231 por 11. Aqui, junto os dois dá 1, sobra 1 aqui. 13, 1 de novo, sobra 2. 1 de novo, e aí sobra 10 aqui. Não deu para dividir por 11, não dá para dividir por 11, então. Aí a gente segue por 13. Isso aqui, a gente vai continuar fazendo essa divisão. Não dá por 12, vai ter que fazer 123. Isso aqui dá por 9, que aí dá 117, logo sobra 6. 61 por 13 vai ser 4, que vai dar 52, logo sobra 9, certo? Não deu também, exato. Isso aqui a gente está testando. E nós vamos fazer isso até o quê? Até o quociente, o resultado da divisão, for maior que o divisor. Que daí a gente pode ter certeza que nenhum desses primos iniciais podem dividir esse número. É uma questão de critério, a gente pode fazer uma demonstração futuramente. Se você tiver interesse nesse tipo de vídeo, com demonstração, comenta aqui logo abaixo, que daí futuramente eu consigo trazer um vídeo só sobre essa demonstração, do porquê que esse método dá certo. Por que que sempre dá certo? Muito bem, vamos continuar só para a gente finalizar e seguir o método corretamente, né? Então, o 17 agora. Não dá por 12, 123. Então, aqui a gente vai ter que pensar na tabuada do 17, né? 17, 34, 68 é 4. E então 68 vai ser 4, o dobro de 68 é 136, que seria 17 vezes 8. 136 tira. Então é 7, 7 vezes 17 é 119. 119. Vamos retirar aqui, vai sobrar 4. 41 por 17 vai ser 2 só. Vai tirar 34, vai sobrar 7. Sobrou ainda. Não deu, não dá por 17. Por enquanto, esse número se mantém como primo. Vamos continuar. 231 por 19 agora. 123, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. 38, dobro de 38 vai ser 76. 76 mais 19 vai dar 95. Mais 19 vai dar 114. 114, então a gente tira aqui, vai sobrar então 9. Desce aqui. 95. Esse aqui vai ser. Aqui eu até esqueci de colocar. 6 é 4, é 6 mesmo. 6 vezes 19 é 114. Então a gente vai ter aqui 91, que seria o 5, correto? 5 não, porque vai dar 95. Vai ser o 4, que é o 78. Tira 78, então vai sobrar 13 aqui. 76 no caso. Não é 78. É isso que dá não fazer a tabuada do lado, né? Sobra 15. Então ainda sobrou. Só que, ó, os números ainda estão distantes. Vamos continuar até chegar. 1231 por 23. Então, por 12 não dá, por 123 então. 23 mais 23. Vamos fazer a tabuada aqui do lado. Chega uma hora que a gente precisa fazer. 23, 69. Aqui vai dar 92, certo? 92. Depois vai dar 115. 115 para aí, vai sobrar 8. Desce 81. Aqui tinha dado 5, 81 para 23 só, vezes 4, que é o 69, sobra 12. Não deu ainda. Vamos continuar. 23 não deu. Então vamos para o próximo. Próximo primo depois do 23 é o 29. Eu tô fazendo de cabeça e direto, porque é meio óbvio. 24 é par, não dá. 25 dá por 5, 26 é par, não dá. 27 dá por 3, então não dá. 28 é par, não esquece. 29 não tem nenhum número
abaixo dele que divide o 29. Então eu tô só usando números primos mesmo. Então 29, vamos fazer a tabuada dele aqui. Então 29, 58, 87, e aí 116. 116, correto? 9 vai dar 96 mais 20, 116, corretíssimo. Então 116 é o máximo que se alcança. 116 vai descer aqui. 7, então, 71. Aqui vai dar mais de 40, né? A gente já pode finalizar isso. Sobra 2, tira 58. Vai dar 13 aqui. 13, isso mesmo. Certo? Então não dá. 29 e 42, eles estão se aproximando os números, né? O quociente do divisor. Porém, ainda não chegamos no valor. Então a gente tem que pegar o próximo número primo, que é o 31. 1231 por 31 é até meio óbvio que não vai dar, mas vamos prosseguir aqui, né? 31, 62, 93, 124. Não deu aqui, ó. Já passou, certo? Então aqui a gente vai o 3. Aqui vai sobrar, então, tira 93, vai sobrar 30. Olha só que interessante. 301. A gente teria que fazer tudo, mas a gente pode pensar assim: 31 vezes 10 é 310, certo? Então, o vezes 9 seria isso menos 31, que é 200, vai dar 279, certo? Aí se fizer mais 31 aqui vai dar certinho. Então, o 9 aqui, aí você tira 279 desse valor, vai dar então 2, falta 2 para cá, e 81, 22. Sobrou 22. Aqui ainda tá maior um que o outro. Vamos prosseguir. 1231. O próximo, depois do 31, não é 32, não é 33, não é 34, não é 35, não é 36, 37. Então a gente vai para o 37 agora, junto 123 novamente. 37, 74, 111. Esse é o limite. Então aqui a gente vai tirar 111, vai sobrar 12 aqui e desce o 121 de novo. 3 aqui, 33 vai tirar 111, que vai dar 10. Aí aqui passou. Então esse número sendo maior do que esse, a gente já consegue dizer, esse número é primo, porque não deu, não bateu. Por esse método das sucessivas divisões, nenhum número primo abaixo através disso aqui, conseguiu chegar na resposta desse número, ok? Então, esse seria um segundo método para se identificar se o número é primo ou não. Mas perceba, ele também é muito braçal, né? Olha o tempo que eu levei para poder identificar todos esses, né? E eu fui fazendo passo a passo para todo mundo poder acompanhar. Daria para ser feito de cabeça, daria para fazer com mais velocidade, certo? Mas aqui eu estou sendo bem passo a passo para vocês entenderem. Existem outros métodos. A gente pode fazer, por exemplo, pela diferença, produto da soma pela diferença. Vendo na minha cabeça outro nome. Produto da soma pela diferença. Como assim? Imaginar que você quer identificar um número muito grande de, de número primo mesmo. Você quer, pode usar mesmo 1231, né? Um modo de você tentar identificar se esse número é primo ou não é tentar pegar o quadrado perfeito mais próximo dele. Por exemplo, 1231, o quadrado perfeito mais próximo dele, acima, certo? Pode ser abaixo também, né? É, abaixo, abaixo dele seria o 900. É o mais fácil de se identificar. O 900 é 30 ao quadrado. Ou seja, que soma dá para fazer para dar. Então, 1231 é 900 mais 331. Aqui, 331, a gente não consegue identificar nenhum quadrado perfeito com isso, tá? Não consegue identificar nenhum número que elevado ao quadrado dá 331. Então, a gente desconsidera essa parte. Logo, utilizando essa parte, esse número não é primo. Vamos por cima. O por cima seria o 1600, né? 1600 é 40 ao quadrado, 40 vezes 40, certo?
Nesse caso, o 1231 seria 1.600 menos 369. Se não estou enganado, será que eu estou certo? Então, tirar 9 vai dar 1.591, tira 60, 1.531, tira 300, 1.231. 369, existe algum quadrado perfeito que dê 369? Não, não existe, certo? Não dá. Então, nesse caso, não funciona. Não é um número que essa técnica consiga identificar o número primo, tá? A gente usou duas, né? Praticamente. Dá para dizer que 231 é primo? Dá. Só pelo método das sucessivas divisões já daria para identificar. Esse do produto da soma pela diferença, ele também exigiria uma explicação mais aprofundada para que vocês consigam entender. Não é todo caso que ele funciona, tá? Não é todo caso que ele funciona. E a gente até conseguiria identificar, por exemplo, se o número ele não é primo, a gente consegue encontrar o valor. Se ele é primo, a gente não vai conseguir encontrar o valor. Só que, por exemplo, é, nem todos os casos em que ele não é primo, a gente vai conseguir encontrar o valor exato, certo? Quando ele é primo, a gente não consegue de nenhuma maneira chegar, tá bom? Mas aí a gente precisaria de um método auxiliar para poder identificar, ok? Então esse método ele é bom para identificar um número que é primo, mas é muito grande, tá? E aí a gente identifica quais números que geram esse número primo muito grande. Só que para identificar um primo ele não é tão adequado, tá? Não é tanta certeza que a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Por quê? Porque existem números que não são primos, e que esse método ele não chega na resposta. Nesse caso a gente não chegou na resposta porque 1.231 não é primo, tá? Perdão, ele é primo. Por isso que a gente não conseguiu chegar na resposta. Mas alguns números que não são primos, nós também não conseguiríamos chegar na resposta. Então, esse método ele não conclui se o número ele é ou não primo. A gente só conclui que não existe relação de quadrados entre nesse número. Agora, um outro número seria possível a gente identificar. Tá bom? Então, esse é um vídeo mais informativo, para que vocês tenham uma certa noção de algumas coisas e para complementar, às vezes, a aula que vocês têm sobre números primos na escola, tá certo? Mais para frente, pretendo continuar essa série sobre os números primos, porque é um dos problemas fundamentais da matemática mais antigos que tem. E até hoje, matemáticos eles tentam resolver o problema de existe uma fórmula geral para se identificar números primos? Por exemplo, se eu colocar uma fórmula aqui, eu sempre vou conseguir gerar um número primo exatamente na sequência correta, né? Até hoje os matemáticos não conseguiram resolver esse problema, e esse problema tem mais de 2.000 anos, desde a Grécia Antiga, desde a época que eu estava mencionando aqui no início do vídeo. Então, assim, é um problema grande, gigantesco na matemática, e que não tem solução até o momento, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curti-lo. Comentem aí algum conteúdo que vocês queiram que eu fale, principalmente aqueles que eu mencionei aqui nesse vídeo. Alguma aula, se quiserem eu posso começar a fazer algumas lives aqui. Comentem aí se tem esse interesse. Compartilhem com quem está estudando sobre esse assunto na escola e qualquer dúvida, estou aqui à disposição para vocês, tanto aqui no canal do YouTube quanto no meu perfil no Instagram. Um abraço e bons estudos.